sou Dani Borges, idealizador do Personalize, e eu quero aqui fazer com que você, como professor de yoga, seja mais valorizado, que você possa chegar a uma arrecadação mensal grande de R$ 20.000, por exemplo, mensalmente e constantemente, e que você possa viver exclusivamente dessa profissão. O tema da live de hoje é inconstância, um grande perigo para o seu sucesso. Então, a gente vai conversar sobre isso. Então, vamos falar por que esse é um dos grandes motivos do insucesso da maioria dos professores. O que eu sinto nessa minha experiência, não só como professor de yoga, mas como treinador, treinando professores para chegar num resultado mais expressivo, é que a maioria dos professores eles não têm uma constância nas ações. E essa inconstância é uma bola de neve. Ela gera uma inconstância em seguida nos alunos. Então, a inconstância das ações dos professores proporcionam resultados não tão interessantes para o professor, dentro da lógica que ele se promoveu, que ele se propôs a conquistar, e, consequentemente, isso gera uma inconstância nos alunos, e aí isso vai acontecendo, porque aí os alunos não mantêm as suas aulas, eles não mantêm essa parceria com você como professor por mais tempo, e aí é uma bola de neve, e o insucesso é mais certo do que nunca. Tá? Então, é um tema interessante, é um tema que eu gosto de falar, porque acredito que muito do que eu hoje atingi como resultado como professor, nesses 20 anos de carreira, eu posso falar que a constância era uma das minhas grandes características. Então, manter a constância no que eu faço como professor me trouxe até aqui, me proporcionou resultados muito expressivos. Tá bom? Então, quando eu falo de inconstância, como eu falei agora há pouco, quando eu falo de inconstância, eu posso associar a inconstância a você, professor, como eu posso associar essa inconstância a um aluno. As duas coisas são pertinentes. Eu já fiz conteúdo aqui, vou fazer novamente sobre a inconstância dos alunos, como melhorar isso, como fazer com que os seus alunos não sejam inconstantes, como fazer com que os seus alunos pratiquem mais. Mas hoje eu decidi falar sobre a inconstância dos professores. O que eu enxergo, por que isso acontece e como a gente pode, de alguma forma, mudar isso e que essa inconstância vire uma constância. Como fazer com que o professor ele realmente possa agir de coração para fazer com que a sua história seja diferente. Sempre com hábitos e sempre de uma forma constante e disciplinada. Então, como eu falei hoje, a gente tem que falar. Qual é a diferença? A diferença entre professores e alunos é que o professor, como eu mencionei, ele tem hábitos e ações que ele não faz. E eu vou falar já o motivo pelo qual o professor não faz. Pelo menos o grande motivo. Depois, os alunos, o que acontece? É como você. O seu aluno, ele é uma reprodução da forma como você age. Não tenha dúvida disso. Alguns alunos, eles quebram esse círculo vicioso e o transformam num círculo virtuoso. E aí o aluno ele anda com as próprias pernas, ele é uma pessoa disciplinada, mesmo que você não seja disciplinado, ele é disciplinado. Então, isso sim acontece. Mas, em geral, o seu aluno ele é quase um espelho daquilo que você faz. Se você não tem ações constantes, é natural que o seu aluno ele siga a ordem da não constância também. E por que eu acho que manter ações constantes é importante? Onde que entra a importância da constância? Em que momento na vida do professor essa constância ela é relevante? Então, são alguns momentos. Na verdade, todos, 100% das ações constantes fazem com que você chegue ao sucesso que você deseja. Como assim, Dani? Vamos lá. Vamos pegar primeiro a ideia da constância nos seus estudos e no seu aprimoramento. Então, você como professor, se você é constante nos seus estudos e no seu aprimoramento, com certeza essa constância ela está contribuindo para que você se desenvolva como professor. Ah, Dani, isso é óbvio. É óbvio, mas não acontece.
Então, eu estou trazendo aqui à tona agora o processo onde que entra a constância, que muitas vezes nós não enxergamos. Nós não associamos a constância em pequenas ações no nosso dia a dia como professor. Uma dessas, estudar e me aprimorar. Tá, isso é básico para qualquer professor. Mas é constante? Você tem o hábito de fazer constantemente leitura sobre o assunto que você ensina? Você tem o hábito de fazer cursos constantemente sobre aquele assunto que você precisa se aprimorar, que talvez seja ali naquele momento o seu ponto mais falho atualmente? Então você tem esse hábito? Então, gerar essa constância ela é importante. Então, aqui eu estou falando, primeiro passo, estudo e aprimoramento do professor. Depois, aí fazendo uma parte aqui, por que é legal você ter ações constantes? Porque transforma o hábito numa coisa mais leve. Então, você fazer as ações constantemente fazem com que aquela ação fique mais leve, fique mais fácil. Você vai se cobrar menos quando aquilo já virou uma rotina. Se eu tenho que fazer uma ação uma vez e depois eu não faço mais, eu não gero a rotina, eu não gero esse hábito. E aí o que acontece? O normal eu demorei. Então, em geral, é assim, o professor ele não gera essa constância porque ele não vê o resultado acontecendo rápido, de bate-pronto. Então é assim, eu tenho que estudar, beleza, eu vou estudar um livro agora. Aí, só que eu não gerei um hábito, eu não gerei uma constância na ação de ler o livro para me aprimorar. Aí eu li agora, beleza, legal, li esse livro, usei aqui talvez alguma coisa ou outra, mas eu não vi um resultado rápido. E essa pressa do professor atrapalha para que ele gere essa constância, para que ele gere esse hábito, para que ele gere essa rotina. Então a gente tem que saber que quando a gente faz a ação de forma contínua, o processo em si ele vai ficando mais leve, o processo em si ele vai ficando mais fácil e, consequentemente, o resultado começa a acontecer. Aquele resultado que a pessoa às vezes está ansiosa para que aconteça, que o professor está ansioso para ver realizado, para que o professor ele quer que aconteça. Esse resultado que fica essa angústia de não estar acontecendo, ele vai acontecer a partir do momento que você tiver essas ações constantes. Tá? Eu falei, por exemplo, do estudo do aprimoramento. Vamos para outro detalhe? Acompanhamento dos alunos. Então, se eu não tenho um acompanhamento constante dos meus alunos, se o meu acompanhamento é esporádico, se eu não gero, se eu não faço acontecer essa constância no acompanhamento, o que acontece? É uma bola de neve. O aluno ele não se sente cuidado, ele não sente que você tem uma atenção focada nele, consequentemente, seu aluno sai, você perde um aluno, e aí vem toda aquela argumentação. Estou triste porque perdi aluno, porque agora, o que vai acontecer? O que vai acontecer agora? Então, é uma tendência natural. Só que para que a gente mantenha uma constância, entendendo essa constância, aí vamos lá, para mais detalhes, né? Então, aí tem marketing. Então, se você faz um acompanhamento dos atendimentos de pessoas que te procuram, se você faz um acompanhamento de ex-alunos, se você faz um acompanhamento de pessoas que te procuraram há mais tempo, há 2, 3, 4, 5, 10 anos. Eu procuro fazer atendimento, por exemplo, de pessoas, eu procuro fazer um acompanhamento, eu procuro gerar esse contato com pessoas que procuraram o meu trabalho há 10 anos. Esses 2 últimos meses, eu fechei 3 alunos para cobrir pessoas que estavam ali em transição e tal, ou coisas que eu precisava aumentar minha arrecadação por N fatores. Eu fui atrás de pessoas que estavam buscando meu trabalho há muito tempo, ou ex-alunos, ou prospects antigos. Então, a constância nessa ação faz com que o resultado chegue. Só que o desespero para que o resultado chegue te atrapalha a manter a constância. Olha que louco. Então, se eu tenho um desespero para que aconteça determinada coisa, e eu não faço aquilo, porque eu fiz uma vez e não surtiu o efeito que eu queria, e aí eu não faço aquilo habitualmente, eu não vou chegar no resultado que eu quero. Eu aprendi isso com uma professora que eu admiro muito, que é a Dora Santos, e ela me mostrava que a ação contínua do básico, do simples, te gera resultados que você
não imaginavam. Tá? Então, é muito importante que você faça as ações, mas você entenda o porquê que está fazendo. Aí eu falei de atendimento, falei de fidelização, aí eu posso falar aqui de investimento em finanças, as suas próprias finanças, o investimento, você criar o hábito de pensar daquela forma, você gerar esse hábito e consequentemente, ter ações contínuas, constantes, é o que vai te levar a resultado. E por que eu coloquei inconstância um grande perigo? Porque no dia a dia, nós acabamos sendo pessoas inconstantes. E inconstantes, nos fazem não chegar no sucesso que a gente quer. E realmente é um perigo para o sucesso se você for uma pessoa inconstante. Se você faz ações esporádicas, se você faz ações de vez em quando. É muito importante que a partir do momento que você decida o que você quer, e eu estou falando quase em todas as lives, qual é o seu grande motivo para estar aqui hoje ensinando yoga? Qual é o seu grande motivo? Quando isso está muito claro para você, você consegue entender que você tem um objetivo. Você tem ali algo que você deseja, algo que você almeja, um ponto onde você quer chegar. Você quer chegar, sei lá, seu destino final é a Índia. Então, esse é o destino final, chegar na Índia. Beleza. Você precisa ter ações constantes que vão fazer com que você tenha a capacidade e a possibilidade de chegar na Índia. E entre essas ações são várias. Você precisa ter dinheiro, você precisa ter uma organização, talvez você precise de ajuda, de alguém que veja para você, de uma agência. Então, você tem que ter ações, você precisa ter ações constantes que vão te proporcionar chegar na Índia. Tá? Pensa na Índia como o seu grande objetivo profissional. Qual que é o seu grande objetivo profissional? Impactar a vida de maior quantidade de pessoas que eu puder com o yoga. Beleza, esse é o seu grande objetivo. Ótimo. Então você vai ter ações que vão te fazer chegar nesse processo. Ações constantes. Não podem ser ações esporádicas. Não podem ser ações que acontecem uma vez e talvez vá acontecer lá para frente. Eu vou dar um exemplo que eu sempre dei para quando eu treinava as pessoas e treino as pessoas em relação a marketing. Então, por exemplo, eu via muita gente que chegava numa divulgação, todo início de ano, fazia uma divulgação. Qual que era a divulgação? Eu vou mandar uma carta para as pessoas que um dia me procuraram e que eu tenho um mailing aqui. Eu vou mandar uma carta divulgando o meu trabalho. Na época da carta, né? Hoje em dia já se usa muito mais o online. Mas na época da carta, então eu vou mandar uma carta com um flyer ou com algum trabalho bacana que tenha sido feito e eu vou mandar isso para as pessoas. Mandava-se esse mailing geral, já vi pessoas fazendo 10, 15, 20 mil entregas de cartas e mailings, e mandava-se aquilo e só. E o que acontece? É uma única ação. É uma única ação que talvez não gere resultado. E aí essa ação não gerando resultado, que é o normal, porque foi uma única vez, foi um único contato, essa ação não gerando resultado vai te desestimular. Porque você vai falar, pô, eu fiz aquilo e não deu certo. Eu fiz essa ação e não cheguei no resultado que eu esperava. Não cheguei no resultado que eu almejei. Não cheguei nem perto disso. E aí o que você faz? Você deixa de fazer. Aí você deixa de fazer, aí passam meses. Aí você fala assim, cara, vou fazer aquela ação de novo. Porque agora vai dar certo. Aí você vai lá no início do ano. Pô, início do ano, todo mundo está querendo praticar. Aí você vai e faz a mesma ação. Do mesmo jeitinho. Única vez. E aí não tem resultado de novo. E aí aquilo chega a te mostrar que porcaria isso daqui, não vou fazer mais. Outra coisa que eu via com resultado inconstante, aulas experimentais. Muita gente é contra, muita gente. Nesses meus 20 anos, 21, indo para 22 anos de escola, 20 anos como professor, 15, 16 anos ensinando outras escolas, dando consultoria para outras escolas, outros professores. O que eu vi muito acontecer? A inconstância das aulas experimentais. As pessoas elas davam uma aula experimental. E aí não surtia efeito. Naquele mês eu dei aulas experimentais. De 10 aulas experimentais que eu dei, só uma pessoa se matriculou. E a pessoa, não, porque não dá certo, porque aulas experimentais são uma porcaria. E nessa minha história, aulas experimentais
foi uma das grandes ferramentas e uma das ferramentas que mais eu uso até hoje para que as pessoas possam conhecer meu trabalho. Agora, tem outras ações que estão inseridas na aula experimental que fazem dar certo. Mas se eu não oferecer constantemente a aula experimental, eu vou achar que a aula experimental está uma porcaria, que a aula experimental não está dando certo. Então, tenta imaginar que tudo que você faz na sua vida profissional, se você não tiver a constância das ações, o resultado ele vai ficando o tempo inteiro estagnado. E o resultado estando estagnado, você acaba não acreditando, não acredita naquilo. E aí você acaba não fazendo aquilo. E aí você está perdendo a chance de chegar no resultado que você quer. E é uma bola de neve. Eu tenho plena certeza e convicção que as pessoas, muitas, param no meio do caminho porque fizeram uma vez ou duas vezes e parou. Não teve uma constância naquela ação. Eu já citei numa das lives aqui, eu citei sobre aquele exemplo, que é até um exemplo real, dos caras da mina, que vão lá, vão cavando o túnel para chegar numa riqueza, tá? Vai chegar no local que ele queria, onde tinha um tesouro. E aí ele vai cavando, e chega num determinado momento ele fala, cansei, não deu resultado e cansei. E aí desiste. E às vezes estava a uma marretada para chegar onde ele queria. Às vezes a pessoa nem chega a uma marretada, ela para na primeira marretada. E aí, assim, galera, ações constantes vão precisar do seu suor, vão precisar da sua energia, da sua vontade. Não tenha dúvida. Para você chegar no sucesso que você quer, você vai precisar colocar ali a sua energia, o seu suor, a sua vontade, a sua gana. De vez em quando você vai dar uma escorregada, de vez em quando você vai bater a cabeça. Mas você, tendo a convicção do que você quer, você vai precisar dessas ações constantes. Por isso que inconstância, para mim, se não for o maior perigo, é com certeza um dos maiores perigos para que você não chegue no sucesso que você deseja. Mas e se eu tiver constância? O que acontece? Se eu aprender a ter a constância nas ações, o natural é você chegar no resultado que você quer. Esse é o grande ponto. O natural, se você fizer as ações constantemente, é você chegar no resultado. Talvez o espaço de tempo que demore seja um pouco maior, um pouco menor, exatamente aquilo que você traçou. Mas o mais importante é se você tem convicção do que você quer fazer, onde você quer chegar. Se você tem as ações constantes para isso, você vai ficar fazendo sempre pequenos ajustes. Mas a ideia é que você esteja se direcionando exatamente para o ponto onde você quer chegar. Então, se você não tiver ações constantes, a chance de você chegar nos objetivos que você quer é uma chance muito mais diminuída. Vai começar a virar uma loteria. Você não sabe exatamente se tem condições de chegar lá ou não. Esse é o normal. Esse realmente é o habitual. Então, primeira coisa, primeiro passo, você definir exatamente onde você quer chegar. Segundo passo, não se desestimule, não tenha pressa. Então, você tem ações que você vai fazer constantemente para te fazer chegar no resultado que você quer, para chegar no destino que você decidiu chegar. Qual é o destino? Ser mais valorizado como professor? Ganhar 20 mil reais mensais constantes? Viver exclusivamente da profissão? Cuidar da sua família? Ter independência financeira? O que é? Então, primeira coisa é você definir exatamente onde você quer chegar. Depois que isso está muito bem definido, vem o segundo passo, ações constantes. Determinadas ações, elas vão ter que ser revistas. Muitas vezes, nessa minha história dentro da profissão, muitas vezes eu decidi ir por um caminho. E, de repente, eu percebi que aquele caminho precisaria ser ajustado. Então, ao invés de ir naquele caminho exato, eu comecei a virar um pouquinho, mudei alguns graus de direção para chegar onde eu queria, só que eu mudei a direção. Às vezes eu mudei determinadas formas de enxergar ou determinadas formas de agir. Mas a constância, ela tem que ser mantida. Se eu decidir fazer uma ação, seja ela de marketing, fidelização, de acompanhamento, seja ela de estudo, de aprimoramento, eu vou manter essa ação constante. E olha que curioso,
Você, professor, ensina isso para os seus alunos. Você, professor, mostra para cada um dos seus alunos que o aluno ele precisa ter. Por exemplo, o aluno quer conquistar uma invertida sobre os antebraços. Então, ele quer conquistar uma invertida sobre os antebraços, um Vrishtikasana, como eu chamo no meu tipo de yoga, mas digamos que tem outro nome dentro do seu tipo. Invertida sobre os antebraços. E aí, o que o aluno precisa? O que você fala para o seu aluno? Ele precisa ter a disciplina em praticar, ele precisa entender o que ele precisa. Então, o que ele precisa para conquistar essa invertida? É perder o medo? Então, é superar o emocional? É ele ter mais força no braço, se você acredita nisso? É ele ter uma consciência maior do próprio corpo para ele conseguir distribuir o peso? E aí você vai falar o quê? Olha, beleza, você tem que ter disciplina, então você tem que treinar, e tem que treinar todo dia. Não adianta você treinar uma vez e você não conquistou e você vai se desestimular. Não adianta você fazer uma vez aquela posição ou treinar uma vez a cada 2 semanas e achar que vai cair do céu e daqui a 2 semanas você está fazendo a posição. Tem pessoas, Dani, que faz isso, tem pessoas que entram na minha turma e o cara na primeira aula faz. Legal, são pessoas que têm facilidade. Só que não vamos no incomum, vamos para o comum. O comum é a pessoa precisa ter constância. Ponto. Você vai ensinar isso para o seu aluno. Se o seu aluno está precisando administrar o emocional, ele precisa ter um emocional mais forte. E aí você escolhe e fala assim para ele, cara, você precisa trabalhar respiratórios. Você precisa trabalhar respirações de uma forma mais frequente, mais constante. Ele vai fazer uma primeira vez o respiratório e ele vai ter uma dificuldade enorme em fazer o respiratório. E o que você vai falar para ele? Você vai falar para ele, cara, você precisa treinar. No início é difícil. Treina um pouquinho. Faz um pouquinho, depois você vai aumentando. Treina mais um pouquinho. Faz esse respiratório. Se você não se encaixou com esse, eu vou te dar um outro. O que você está o tempo inteiro ensinando para o seu aluno? Constância. E o que é o mais curioso? Você não tem constância nas suas ações como profissional do yoga. Talvez você tenha como estudioso do yoga, talvez você tenha como praticante do yoga, mas talvez você não tenha como profissional do yoga. E aí, essa inconstância nas suas ações não te leva ao sucesso que você quer. Muita gente que não chega ao resultado maior financeiro é porque não tem as ações constantes. Eu acabei de conversar com uma professora que eu formei, que está voltando a ser minha monitorada. Eu acabei de conversar com ela e foi exatamente o que eu falei para ela. Porque ela não chegou aos resultados que ela desejava, ficou muito aquém dos resultados, porque ela não foi constante nas ações. Ela fazia uma vez e depois, não deu certo, será? E aí ficava naquela inconstância. E tentava fazer de várias formas. E aí você tenta fazer de um jeito. Aí aquela primeira vez não deu. Aí você tenta fazer de outra. Aquela vez não deu. Tenta fazer de outra. E aí você vai mudando e vai pulando de galho em galho. E você não chega a um resultado. Então, assim, a constância te leva ao resultado que você quer. A constância das ações te leva a ser mais valorizado pelos seus alunos. Que tipo de constância de ações eu teria que ter, Dani, para ser mais valorizado? Tem conteúdo aqui. Então, se você não tem acompanhado, enxergue os conteúdos que eu estou colocando aqui. Tá? Tem vários. Mas alguns exemplos. Constância para que eu chegue a ser mais valorizado pelo meu aluno. Conhecer, fazer conversas constantes com seus alunos. Conversas recicláveis o tempo inteiro. O tempo inteiro elas têm que ser recicladas, na verdade. O tempo inteiro você tem que conhecer o seu aluno, mesmo que você ache que você já conhece ele a fundo, o tempo inteiro. Isso é uma ação constante. Não dá para eu fazer uma vez, eu tenho que fazer constantemente. Isso vai fazer com que a sua atitude nas aulas seja outra. E que o seu aluno te enxergue de uma outra forma. Para ganhar 20 mil, Dani, o que eu faço? As minhas ações para chegar a resultados financeiros, elas têm que ser constantes. Então, não adianta eu falar assim, eu divulguei minha aula particular
Uma vez. Não, eu tenho que divulgar constantemente na aula particular. Ah, eu estou fazendo um curso uma vez por ano. Ué, por que não faz mais cursos no ano? Por que você não dá mais cursos por ano? Ah, eu organizo um retiro uma vez por ano. Por que não daria para fazer 2 ou 3 por ano? Por que não? Então, essas ações constantes, elas fazem com que o seu resultado financeiro seja diferenciado. Aí você pega lá, bom, tá bom, mas eu quero viver exclusivamente da profissão. Beleza, o que você precisa para viver exclusivamente da profissão? Então, eu preciso ganhar mais. Beleza, ou não. Eu não preciso ganhar mais. O que eu quero é morar num outro local, que talvez não gaste tanto quanto eu gasto em São Paulo. Então, o meu custo de vida em São Paulo é muito mais alto do que se eu morasse, sei lá, eu estava em Angra esses dias, se eu morasse em Angra. Ou se eu morasse sei lá, no Guarujá. Então, meu custo de vida em São Paulo é muito mais alto. Se eu quiser, eu não quero ganhar mais, eu quero mudar o meu estilo. Então, eu tenho que. As ações para que eu mude de endereço, que eu mude de estilo de vida, elas têm que ser constantes.